que a gente está desenvolvendo foi basicamente composta de 3 situações, né, de árvores, todas estão juntas, elas estão no mesmo quarteirão. Uma árvore sofreu uma poda drástica, que é aquela árvore da esquerda, uma sofreu uma poda em V, e a outra não sofreu poda. Tá? E as 3 árvores são o Atabebuia pentáfila, né, o Ipê rosa, é a mesma espécie, no mesmo lugar. A gente buscou um lugar homogêneo, né, que uma não tivesse sofrendo uma interferência diferente da outra, para poder fazer a pesquisa. Então, a gente fez várias medições de variáveis ambientais, temperatura do ar, do globo, umidade relativa, velocidade do vento, e a partir desses dados calculamos a temperatura radiante média, que é uma temperatura essencial quando você está trabalhando com conforto térmico, porque ela analisa não só a temperatura do ar, mas ela analisa a radiação que chega e a radiação que é emitida das superfícies. Então, é um parâmetro muito interessante para ser estudado, e ela é calculada por uma fórmula. Fizemos simulações nesse modelo. Esse Rayman é um modelo criado por um pesquisador da Alemanha, da Universidade de Freiburg, e ele faz parceria conosco nessa pesquisa, e esse modelo ele consegue gerar esse índice de conforto, e esse índice de conforto é um índice mensurável, porque ele é calibrado para a gente conseguir entender o que aquele índice está querendo dizer. Então, a gente gerou o índice, que é esse PET, né, temperatura equivalente fisiológica, e além disso a gente tirou fotos das árvores com essa lente olho de peixe, que é uma lente que você tira de baixo para cima e você tem uma visão geral da superfície, né, olhando de baixo da árvore, da copa da árvore. Com isso a gente conseguiu gerar densidade de copa, e a gente já fez a aplicação de questionários com as pessoas que estavam passando ali, né, no momento da pesquisa. A pesquisa foi feita em vários dias, das 6 da manhã às 18 horas. Então, com esse modelo, a gente... Passei algum? Não. Com esse modelo, a gente gerou o índice PT, e aí é a calibração da sensação térmica que eles propõem. Foi um estudo muito complexo para chegar nessa calibração, né, uma calibração muito respeitada no meio, muito usada, que é essa do Matsourakis. E ele calibra em muito frio, levemente frio, confortável, levemente quente e muito quente, né? Então, a gente pegou todos os nossos dados e caracterizou nessas sensações térmicas aí. Então, a gente teve um índice, um PT, né, um índice de conforto, mostrando claramente as 3 árvores. Essa testemunha aí, a gente colocou os mesmos aparelhos numa área ensolarada, não tinha árvore nenhuma, praticamente no meio da rua, ali do asfalto. Então, a testemunha sempre tinha índices de PT mais altos, seguidos da árvore que tinha da árvore que tinha poda drástica, depois da poda em V e depois da árvore sem poda. Aí a gente fez uma porcentagem e uma quantidade de horas que aquela árvore ficou nessas determinadas, né, que aquelas variáveis ficaram nessas determinadas sensações. Então, a gente consegue ver que a árvore que sofreu uma poda drástica, que é a árvore 1, ela é praticamente a mesma coisa, ela teve os mesmos resultados da testemunha, ou seja, praticamente ela está ali sem a função de redução microclimática, porque ela foi tão podada, né, que ela praticamente a mesma coisa, está ali perto dela ou no asfalto ali recebendo radiação solar, tá? Porque elas ficaram 68% e a outra 61% no estresse por calor. E a árvore 3, que é a que não recebeu poda, ela ficou 30% no estresse por calor e tem, portanto, uma maior capacidade de promover esse conforto. Aí a gente, com as fotos, né, com a lente olho de peixe, a gente conseguiu, árvore 1, árvore 2, árvore 3, a gente fez o cálculo de área toda de cobertura e quanto tinha de copa. Nisso a gente conseguiu chegar numa porcentagem de copa de planta, com as 3 podas. Então, árvore 1, árvore 2 e árvore 3. E aí a gente chega nesses resultados aí, que a gente tem, com a mesma espécie, uma diferença grande de porcentagem de área de copa, por causa da poda, 10% entre a poda drástica e a poda em V, mais de 13% entre a poda em V e a árvore sem poda, e
Entre a árvore de poda drástica e a árvore sem poda, a gente teve 23% de diferença de área de copa, de densidade de copa, né? Então, é uma mesma espécie que tem a mesma capacidade de formar copa, ela está 23%, tem 23% menos de copa para gerar esse benefício aí. Então, isso daí também reflete muito em custo ao poder público, porque o que a gente percebe é o formato dessa árvore. Uma árvore que foi podada de uma forma drástica, você tem que estar muito perto dela para você receber um benefício de sombra em algum momento do dia. Alguns momentos ela nem gera sombra, né? Só se você ficar abraçada no tronco dela. Alguns momentos ela gera um pouquinho de sombra se você estiver ali, muito próxima a ela. Já a árvore que não recebeu poda, em muitos momentos ela gera uma área de sombra muito grande. Então ela sombreia asfalto, ela sombreia calçada, ela sombreia pedestre, né? Então isso, para o poder público, é uma vantagem, é um benefício, né, econômico. Esse estudo do McPherson, que é um pesquisador muito importante na nossa área da Califórnia, ele mostrou isso, que com árvores de médio a grande porte, você tem economia de conservação de asfalto, porque a árvore sombreia o asfalto e ele vai ter menor amplitude térmica, ele vai esquentar menos e ele vai rachar menos, né? Então, isso daí vai para o cofre ali de quem está gastando com essa manutenção de asfalto. Aí foi nítido o gráfico, né, mostrando quanto mais porcentagem de copa a gente tem numa árvore, menor a porcentagem de estresse por calor. Então, o que a gente tem, né, de método, de ferramentas para uma árvore ser feliz na rua, né? Uma coisa já foi muito falado aqui, né? Maria do Carmo falou, o Joaquim falou, o Demóstenes falou, a importância de definir esse patrimônio arbóreo, né? Esse é o primeiro passo, que é uma ferramenta importantíssima que nós temos que fazer numa cidade, né? Fazer esse inventário da vegetação, buscando conhecer para poder manejar. A gente tem que saber o que a gente tem para a gente poder tomar alguma decisão, principalmente em termos de biodiversidade, né? Colocar espécies interessantes que a gente ainda não tem na cidade, definição correta dessas espécies, conhecer essas espécies, né? Saber o seu porte, saber o hábito que ela vai crescer, para saber se aquele lugar é o ideal, é um lugar adequado para ela se desenvolver. Definição do local de plantio, né? Então, eu vou mostrar uma pesquisa que provou, né, que a gente não pode ter árvores em locais pontuais, né? Então a gente tem que ter uma área bem distribuída da cidade com árvores. Então os locais certos que você tem que colocar aquela planta. Definição, manejo correto dessas árvores. Então a gente tem hoje em dia muita tecnologia nessa área, muita coisa já sendo feita. Às vezes a gente esquece um pouco do básico, né, de preparar uma boa muda, preparar o berço certo, pegar uma árvore de um porte interessante, sadia, cuidar, fazer um plantio interessante, né, com cuidado e com respeito. Então, manejar essa árvore, fazer uma poda técnica nela, né, da melhor maneira possível. Então, aí foi um trabalho que a gente fez, foi o professor Demóstenes que coordenou. A gente fez o cadastramento, é um exemplo de inventário, né, que foi feito na cidade de São Paulo, cadastramento de todas as árvores do Parque do Ibirapuera. Então, foram 15 mil árvores, que foi feito um cadastramento georreferenciado. Toda a árvore foi georreferenciada, a gente tem a posição delas no mapa do parque, e todas elas, de cada uma delas, foi coletada uma planilha muito grande, com quase 60 dados, informando tudo da árvore, todas as características da árvore, porte, se ela estava com problemas fitossanitários, se ela estava inclinada, para que lado ela estava inclinada, enfim, todas as características que agora podem permitir que o gestor desse parque tome decisões certas, decisões técnicas. Eu vou ter uma porcentagem de árvores que estão com risco de queda muito alta, é ali que eu vou começar a agir, já que eu estou num parque público, já que eu prezo segurança de usuário de parque, já que o Ibirapuera é um parque enorme com milhões e milhões de pessoas, visitantes, né? Então, é uma ferramenta essencial. Eu não consigo imaginar um administrador do Parque Ibirapuera manejando aquele parque sem ter uma ferramenta dessa na mão, sem ter esse banco de dados na mão. Imagine numa cidade. A dimensão é muito maior.
citando novamente a Speer, né, no livro dela, ela cita, em relação à escolha de espécies, ela tem ela cita pesquisas muito interessantes que falam com o propósito de reduzir particulados, né? Algumas pesquisas escolhem espécies para reduzir os particulados das ruas, né? E de acordo com diversas características, né? Folhas pilosas, ramagem densa, para reter esses particulados da cidade. A forma também como elas são dispostas, ela comenta isso no livro, e ela fala que a rua é o palco e a passarela da vida da cidade, né? É nela que tudo acontece, né? Ela poderia ser um prazer. Hoje em dia, ela é um dos ambientes urbanos menos saudáveis. A rua é um dos lugares das cidades mais poluídos. Ela recebe toda a poluição, né, que vem na cidade, ela se acumula nas ruas da cidade. E é por onde a gente anda, é por onde a gente se locomove, né? Então, ela cita esse benefício da árvore de estar plantada no lugar certo, nas ruas, né, principalmente nas ruas e avenidas, para servir como esse tampão aí de poluentes, de retenção de poluentes. Aí umas fotos que eu consegui de uma professora de Mendonça, na Argentina, que eu recebi ela lá na Exalc há um mês passado, e ela deu uma aula muito interessante para a gente, e ela me mandou essas fotos, mostrando como Mendonça conseguiu solucionar um problema. Eles tinham um problema muito sério, né, de seca. Mendonça é um deserto, eles dependem da água do degelo das cordilheiras, e as árvores lá não tinham água, não tinham como fazer esse sistema de irrigação. Então, a cidade inteira fez esses jardins de chuva para receber e acumular essa água de chuva, e lá eles têm árvores grandes, belíssimas, na cidade inteira, tá, com esse problema resolvido. Aí também são fotos dela, de Mendonça, mostrando, ontem foi discutido isso aqui no diálogo, né, o Ramis jogou essa bola aí de plantar a árvore só de um lado e deixar o outro lado para fiação. Isso quebra todo o ritmo, né? O ritmo é um dos princípios de composição no paisagismo, que você tem movimento que facilita o caminhamento visual sobre o espaço. É isso aí que a foto está dizendo, né? Você tem uma tranquilidade em olhar e em passar por aquele lugar, você tem uma sequência lógica aí, permite que as pessoas façam exercícios e caminhem de uma forma harmônica, né? Ao contrário de situações como... Citações como várias que a gente vê na Piracicaba, né? Ruas que de um lado optam por colocar árvore, do outro lado optam por colocar fiação. A gente fica com aquela visão capenga, né? A gente perde o ritmo das ruas da cidade. Isso acontece em várias cidades, né? Aqui eu coloquei Piracicaba, coloquei outra foto aí do Embu das Artes, que é do interior de São Paulo, que acontece exatamente a mesma coisa. Então, qual a disposição que nós temos que ter das árvores na cidade, né? Não basta a gente ter só parque, só praça, a gente tem que ter árvore de rua, árvores nas calçadas, né? Mostrando esses corredores que interligam, mostrando aquilo que eu comentei no começo, a infraestrutura verde, né? Ambientes interligados, as árvores interligadas em toda a rede, em toda a malha da cidade, tá? Aí entra a dissertação da Isadora, né? Ela foi orientada do professor Demóstenes, e ela chegou à conclusão na pesquisa dela que as ruas arborizadas ou os parques, eles têm influência em no máximo 80 metros ao seu redor, de 40 a 80 metros. Né? Teve, acho que no primeiro dia de palestra aqui, não lembro, acho que foi a Letícia que comentou que o trabalho dela tinha uma influência de 250 metros. Né? Não sei se eu estou equivocada, mas eu acho que foi ela. E a Isadora chegou a essa conclusão de que é de 40 a 80 metros, né, no estudo que ela fez lá na cidade de Rio Claro. Então, daí a importância da gente ter árvores espalhadas no desenho urbano inteiro, né, porque já que ela vai fazer um conforto ali pontual a 80 metros, então que ela esteja na cidade inteira, não concentrada só num grande parque. E aí, se a gente não tem espaço na calçada, né, a gente tem muitas ruas com problema de calçadas estreitas. Essa foto foi gentilmente cedida pelo Hamilton, nosso colega aqui da arborização, e é uma foto de Viena. Não tem lugar na calçada, coloca a árvore na rua,
né? Isso já tem vários estudos americanos, inclusive, que propõem isso daí, e agora a cidade de São Paulo fez o que eles chamaram de zona verde, né, em contraponto à zona azul, né, de estacionamento. Eles fizeram um projeto de zona verde, foi implantado um piloto disso em São Paulo, esse semestre passado, saiu em algumas revistas aí na internet, e que essa é a proposta, usar a vaga de um carro para fazer esse espaço. É um espaço para você sentar, é um espaço para você parar uma bicicleta, é um espaço para você colocar árvore, e você ter ambientes de jardim no meio da cidade. Tá? Então, ocupando a vaga de um automóvel. E eles fizeram esse piloto na cidade, e eles chamaram a população para votar aonde que eles queriam que fossem feitas essas zonas verdes, que eles vão tentar inserir isso daí em planos futuros aí para ser implantado isso daí na cidade. E aí eu queria citar também uma dissertação do Renier, que foi defendida no final do ano passado, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema, né? Infelizmente ele não pôde vir, eu falei com ele semana passada, ele falou, não, leva os dados porque eu não vou. E ele fez um estudo belíssimo na FAO, que vale a pena, né? Todas essas dissertações que eu estou citando, elas estão disponíveis na internet, no site da USP, da teses.usp.br, vocês encontram para fazer download. E o Renier fez esse estudo analisando toda a floresta urbana de uma região em São Paulo e fazendo um desenho de propostas de melhoria. Então ele colocou, essas fotos são todas dele, né, cedidas por ele da dissertação. Ele fotografou São Paulo em várias situações ali, com biovaletas, né, sistemas facilitando drenagem de água em praças da cidade, né? Aqui na direita a cidade de Portland, que ele tirou. A cidade de Portland tem muita coisa nessa área, então você joga na internet isso daí, aparece Portland em tudo, assim, eles são referência no assunto, né? E aqui também na cidade de São Paulo, no Horto do IP, que ele fez essa imagem aí de canteiro pluvial, que pode receber água de chuva e ajudar na infiltração dessa água. Aí, plantio de calçada, ele propõe muito na dissertação dele o uso de solo estrutural, né, você montar a sua calçada de um jeito que o solo seja preparado para receber a raiz da árvore, né, de uma forma que não tenha impedimento, de uma forma que não tenha um subsolo impermeável para ela. Então, ele propõe essa criação esse uso desse solo estrutural na faixa toda embaixo, ali onde vão as raízes. Ele tirou esse exemplo aí de um trabalho já existente. E ele vai dando, eu coloquei só alguns aqui, né, porque não ia dar tempo de mostrar todos, mas ele coloca vários desenhos, várias propostas de desenho, disso que eu estou falando, de trechos que são existentes na cidade. Ele pegou com imagens do Google, né, existem essas ruas, e o que ele está propondo para redesenhar essas ruas. Então é muito interessante, ele faz propostas de troca de fiação compacta, fiação subterrânea muitas vezes, melhoria da calçada, né, intervenção do plantio de árvore dos dois lados. Então tem várias situações interessantes que vão de encontro a isso que eu estou falando para vocês. Aí outro exemplo, né, de tratamento aí do trecho dessa rua, com calçada, com canteiros pluviais que vão recolher essa água de chuva aí, diminuindo as enchentes. E mais um exemplo aí de um trecho de uma rua com o tratamento proposto por ele aí, com árvores dos dois lados, solo estrutural, calçadas permeáveis, etc. Aí foi do livro da Spirn de novo. A foto no livro ela também está muito ruim, não dá para melhorar, né? Então eu peço desculpas pela foto, mas eu quis colocar porque é um exemplo que ela cita, que é muito interessante, que é um parque pequeno no meio de uma das ruas mais movimentadas de Nova York, e eles fizeram esse parque para atender o público dos escritórios que trabalham um ambiente super estressante ali na cidade. Então eles criaram esse espaço, né? Eles chamam de parque, mas é mais ou menos um espaço de árvores plantadas de escopa não muito densa,
que entra um pouco de luz, né, de claridade. Eles fizeram muros verdes e no fundo eles fizeram um tratamento com uma cascata, com água, para melhorar a poluição sonora, porque as pessoas reclamavam muito de barulho, de trânsito e de gente e de comércio. Então é um momento que ela conta no livro que todos os funcionários desse escritório, em momentos de almoço, eles enchem esse espaço, eles usam esse espaço da cidade para relaxar um pouco, para descansar um pouco, antes de voltar do intervalo lá do almoço deles. Então é um tratamento muito interessante feito na cidade para esse fim, né? E aí, cadê? O Ramis já me olhou várias vezes, estou finalizando. Só para fechar, né? Tão importante a árvore, tão importante quanto o poste, tão importante como todas as outras infraestruturas urbanas. Ela gera muitos benefícios, como ele mesmo falou ontem, né? Ela gera muito mais benefícios para a gente do que a gente para ela. Então são benefícios, inclusive econômicos, né? Benefícios sociais, benefícios climáticos, e ela gera muita economia, né? Economia de energia, economia de enchentes, economia de manutenção de asfalto. Então vamos buscar ultrapassar, extrapolar o palco aqui do Congresso, né? Eu acho que isso foi super discutido aqui, da gente ir além, sair daqui, como é a proposta do Congresso, né, desse ano, que começou antes do Congresso, e a ideia é continuar depois, né, com todas essas diretrizes de conscientização, de levar todos os pôsteres que foram publicados, que são trabalhos muito interessantes, isso levar para a população, levar para o poder público, tá? E fazer isso daí se difundir numa rede muito maior do que esse auditório aqui, né? E usar, divulgar, né, essa árvore do conhecimento, que o Ramis cita tanto ao longo do Congresso, da gente poder pegar todas essas pesquisas e deixar de uma forma acessível, né, para todo mundo que não é do meio acadêmico, porque no meio acadêmico a gente tem facilidade de encontrar, mas quem não é do meio acadêmico às vezes não fica nem sabendo e acaba não usando essa pesquisa como política pública, acaba ficando ali na biblioteca da universidade, né? E usar a nossa sociedade brasileira para tentar veicular essas nossas ideias, né? Seja da universidade, seja dos institutos de pesquisa, né? Veicular isso e chegar isso numa atitude de poder público ali para interferir e melhorar e colaborar com planos diretores. Tá? Agora morreu. Então, precisamos sim, Ramis, essa é para você, que é cachorreiro igual eu, precisamos sim de árvores por cidades melhores. Gostei muito desse lema dele, eu acho que é por aí, a gente tem que seguir buscando árvores e buscando essa integração, essa infraestrutura verde, essa harmonia, esse equilíbrio da natureza com a cidade, que é bem nesse sentido que a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida interessante. Obrigada pela atenção.